A região em que está hoje estabelecida a cidade de Paranacite foi ocupada durante milênios por povos indígenas. Estudos arqueológicos recentes encontraram vestígios de povos guarani pouco antes da chegada dos pioneiros, principalmente às margens do rio Pirapó. Também nesta região foram fundadas as famosas reduções jesuíticas, em que padres espanhóis advindos do Paraguai buscaram catequizar os indígenas do interior paranaense, a fé cristã estabelecendo núcleos civilizacionais denominados reduções. Uma destas, a de Loreto, localizava-se nos limites entre Paranacite e Itaguajé, até a emancipação de um dos nossos então distritos. Porém, nossa cidade surgiu como parte da moderna ocupação da região norte do Paraná, que se divide historicamente em 3 fases. Se iniciou no chamado Norte Velho, com a chegada de mineiros naquela região, e posteriormente o Norte Novo, a partir da concessão pelo governo do estado de uma vasta área coberta pela Mata Atlântica a empreendimentos privados de colonização, como de Grande Companhia de Terras Norte do Paraná, fundada por ingleses e que desmatou a região visando loteá-la em pequenas propriedades e em lotes urbanos, nos quais definiram para a formação de cidade. Todo esse processo foi complexo, envolveu uma série de disputas de ações e conflitos, uma vez que a região, ao contrário do que muito se diz, não estava vazia, mas ocupada por poceiros, caboclos e indígenas. Apesar disso, o projeto de colonização moderna se deu, surgindo cidades tais como a nossa metrópole próxima, Maringá, a partir da qual se inicia a terceira fase da ocupação do norte do estado, o chamado Norte Novíssimo, em que Paranacite se insere como uma das primeiras cidades. Paranacite nasceu como um empreendimento imobiliário investido pelos empresários libaneses Rajad Eid e Fayed Eid, cujo histórico de vida se confunde com a da nossa cidade. Acolhidos da Inglaterra, onde constituíram família e formaram sua consciência empresarial, vieram depois ao Brasil, onde se fixaram na cidade de Apucarana, no coração do norte do Paraná. Aproveitando a oportunidade que proporcionava a necessidade pela construção civil, ali fundaram a Imobiliária Progresso, que mais tarde realizou seu mais nobre projeto, a fundação de uma cidade em uma região de solo atrativo ao cultivo do café, localizada entre o Vale do Rio Pirapó e o Vale do Rio Paranapanema, e que veio a ser chamada Paranacite. Logo, nossa cidade teve início ainda no ano de 1949, quando a Imobiliária Progresso iniciou o desbravamento do local, com o auxílio do construtor Guilherme Chinel e de Abílio Soares. O núcleo urbano nasceu na localidade hoje conhecida como Baixada, no encontro das avenidas Brasil e 4 de Dezembro, de onde expandiu-se o gradual e relativamente lento desmate da área. Foi então instalado de imediato o primeiro edifício, um hotel de madeira para recepcionar os interessados na aquisição de lotes e terras, seguindo-se outras obras. Em 1950 foi entregue o projeto geral de Paranacite, que foi uma cidade totalmente planejada, seguindo um padrão moderno de urbanismo e normas pré-definidas para o crescimento saudável da cidade. Seu projeto foi de autoria dos engenheiros reconhecidos Yaroslan Sessac e seu sócio, Omar Shabak, que mais tarde se tornaria prefeito de Curitiba por seus bons trabalhos desempenhados em nossa capital. O nome do novo povoamento foi definido de forma a prestar homenagem à Inglaterra, de onde os precursores de nossa cidade, os Eide, trouxeram logo vivência e experiência, sendo a expressão Cidade do Paraná, em inglês. Já em 1950, os primeiros povoadores, denominados pioneiros, começaram a chegar ao núcleo urbano de Paranacite. Eles estavam entre os inúmeros homens que partiam de diferentes partes do Brasil em busca de sucesso nas regiões norte e noroeste do Paraná. Regiões estas que constituíam na época o centro nacional da produção de café, principal produto de exportação do Brasil. O solo paranacitense, caracterizado pelo arenito caiuá, era propício à cafeicultura, que atraía esse contingente populacional, advindo principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, de diferentes estados do Nordeste e também de outras partes do Paraná. Dentre esses pioneiros, podemos citar Mahmed Khalil Dabien, Pedro Paulo Venério, João Cheme, João Lopes Moron, Adão José da Silva, João Galdino Inocêncio, Francisco José Munhoz e Emília Aldi, que estabeleceram-se na nova cidade com suas famílias.
Podemos citar ainda Alide Ropelato, João Lopes, José Fiore, Sebastião Claudino, Pedro Bochinha, Benedito José Ribeiro, Antônio Tortato, Valdemar Coco, José Sanches, Antônio Benjamin de Alencar, José Evangelista Ribeiro e suas famílias. Além destas, também temos a família Salvadego, Santini, Casarini, Nogueira, Zuaboni, Souza, Trujillo, Guzmán, Ferreira, Martins, Zanelato, Tomiasi, Vidotto, Soler, Bertoni, Andrade, entre outras. Além destes majoritariamente brasileiros, entre paulistas, mineiros, nordestinos e paranaense, destacou-se na ocupação de Paranacite a comunidade de imigrantes de japoneses que deu à cidade muitas famílias pioneiras, como a Yase, Yamamoto, Kameoka, Fujitani, dentre outras. O sucesso da cidade se verifica já em 1953, quando com apenas 4 anos a partir de sua origem, Paranacite foi transformada em distrito administrativo do recém-emancipado município de Nova Esperança, do qual foi importante núcleo, dispondo a cidade, já naquele ano, de um vereador eleito na Câmara Municipal de Nova Esperança. Foi ele o senhor Alide Ropelato. Até então, a localidade já contava com serviços essenciais de setores como saúde, ensino, abastecimento geral, dentre outras, tendo sua expansão acelerada com a abertura de serrarias e a formação de um comércio abrangente que atendia à massa de trabalhadores das lavouras e demais habitantes, compondo uma sociedade dinâmica e harmônica que impulsionou o desenvolvimento local. Quanto a esses primeiros prestadores de serviços, cabe o longo histórico, por exemplo, o da professora Lígia Bortoleto e demais percussores do ensino em nosso município, bem como das diversas escolas que existiram e ainda existem por aqui. No ano seguinte, de 1954, mediante reivindicações populares, Paranacite foi emancipado como município por lei estadual, desmembrando-se de Nova Esperança. A instalação dos poderes municipais ocorreu em 4 de dezembro de 1955, sendo logo empossado o primeiro prefeito, Paulo Venério, que junto dos primeiros vereadores formou o primeiro governo municipal. A segunda gestão foi encabeçada pelo prefeito João Cheme como Paulo Venério, um dos precursores da cidade e proprietário da serraria. O terceiro prefeito eleito foi Antônio Tortato, homem letrado, professor e competente homem público, que foi sucedido pelo eleito prefeito José Bonifácio Mourão, figura ilustre por sua competente liderança em diversos setores de nossa cidade. Também vale citar nossos distritos, que são parte do nosso município e de sua história como núcleos afastados da cidade-sede, mas ligados historicamente e socialmente a ela, e que possuem famílias instaladas lá e aqui. São eles: Fiorópolis, que se originou como centro comercial, atendendo aos moradores das áreas rurais ao seu redor, e Silva Jardim, comunidade formada às margens do rio Pirapó, por razões semelhantes. Foram ainda nossos distritos por longo tempo os municípios de Inajá, Paranapoema e Jardim de Olinda, emancipados na década de 1960. Foram muitos os desafios enfrentados pela sociedade paranacitense ao longo de sua história, principalmente por seus primeiros administradores. Seu solo, o Arenito Kaiowá, trazia consigo, além de fertilidade, um problema, a constante ocorrência de erosões, ou seja, abertura nos solos que apresentavam grande risco aos edifícios da cidade. Problema este que foi resolvido com estruturação para o município. O problema dos alagamentos no centro da cidade, devido à inclinação geográfica que escoava a água de chuva em direção à baixada, chegou mesmo a traçar a ocupação da cidade. O desafio de estabelecer serviços essenciais, acesso rodoviário para escoamento da produção cafeeira e a aquisição de bens de consumo, também foi significativo e dependeu de estratégia de articulação com o governo estadual. Com a chamada Geada Negra de 1975, a cafeicultura, principal expressão da economia de Paranacite, foi destruída. Muitas cidades paranaenses esvaziaram-se, núcleos inteiros deixaram de existir e outros perderam até 80% de sua população, permanecendo até hoje em situações difíceis. Paranacite, por sua vez, superou a catástrofe financeira, diversificando de forma estratégica a sua economia, com o desenvolvimento de novas culturas, como a do cultivo de cana-de-açúcar, que desenvolveu a partir de uma pequena cooperativa que se transformou em importante complexo industrial e hoje faz de nossa cidade importante produtora açucareira no Brasil. Também desenvolveu-se com maestria pelo trabalho de agricultores outrora empenhados na cafeicultura, a cultura do urucum, matéria-prima essencial, principalmente a indústria alimentícia, sendo Paranacite o maior produtor estadual de urucum. Paranacite foi também palco da reforma agrária e de seu sucesso.
A instalação da Copag a partir do assentamento Santa Maria e seu desenvolvimento fez de cidade produtora e expressiva de uma variedade de laticínios, hortaliças orgânicas, destilados como cachaça e muitos outros produtos de elevada qualidade e de reconhecimento nacional. O cultivo de mandioca e a produção de farinha desta foi outro setor que instalou-se e obteve sucesso na cidade, com empreendimentos que muito cresceram nos últimos anos, constituindo hoje grandes empresas na cidade. Também, agricultores principiaram, principalmente a partir dos anos 70, a produção de linho de seda, além da agropecuária presente na cidade desde a época áurea do café e que nunca deixou de se desenvolver. Também se destaca Paranacite em um fenômeno mais recente pela produção de soja e de milho. E do início de seu percurso histórico até hoje, Paranacite completa seus 68 anos de existência. Cidade construída a partir de um povo humilde e trabalhador. Paranacite, 68 anos.